Bom dia, Pai Senhor Jesus. Vamos aqui cumprir o que foi acordado. Então, foi lançado um desafio para o GMM, Grupo Missionário de Mulheres do Vila Malha, de Franco da Rocha, pela pastora Val. E a minha parte foi falar um pouquinho sobre Esther, né? Falar um pouco sobre os atributos de Esther, sobre o relacionamento de Esther com Deus. Então, apesar do livro de Esther ter somente 10 capítulos, é um livro muito completo. Então, fala muito detalhes sobre Esther, sobre o relacionamento que ela teve com Deus naquele período e sobre a grandiosidade do ato de Esther. Então, eu vou tentar fazer isso de forma resumida, se é que isso é possível. Só para deixar claro, eu vi muitas coisas que se equiparam ao que estamos vivendo hoje, né, no livro de Esther, mas vamos falar dos atributos de Esther, né? Então, em primeiro lugar, Esther é, sem dúvida nenhuma, uma mulher de oração, né? Quando ali ela fica sabendo que o seu primo Mardoqueu estava sobre um juramento de morte, tanto ele quanto todo o seu povo, seu primo seria enforcado somente pelo fato de não curvar-se a estes homens, a reis, aos seus príncipes, aos governadores. Ele não se curvava a homem nenhum, porque ele só se curvava diante do Senhor, o seu Deus, o nosso Deus. Então, Mardoqueu se recusava a curvar-se diante do rei. E por esse motivo ele foi condenado à morte, mas não somente ele, mas todo o povo judeu juntamente com ele. E isso inclui Esther, que era uma judia. Então, naquele momento que ela ficou sabendo, ele foi pedir ajuda a Esther. Precisava da ajuda dela para que aquilo não ocorresse. Imediatamente, Esther, acredito que movida pelo Espírito Santo de Deus, ela convocou um jejum e oração para todos os judeus que haviam naquela nação. Durante 3 dias, eles não iam comer nada e iam orar durante 3 dias. E assim faria ela e todas as suas criadas. E após isso, ela se colocaria na presença do rei. Então, ela imediatamente foi pedir auxílio de Deus para que ela fosse fazer essa tarefa. Então, sobre os atributos de Esther, nós já falamos que ela é uma mulher de oração. Agora nós iremos falar da coragem de Esther, né? Que eu coloquei como o segundo atributo dela, não que ela não tenha muitos, né? Que com certeza ela tinha muitos atributos. Então, você imagina uma pessoa se colocar numa situação onde é quase que certo que ela vai ser condenada à morte. E por fé em Deus e amor ao seu povo, ainda assim ela foi, né? Ela foi, se colocou numa situação onde, depois de já ter falado com Deus, depois de já ter colocado tudo nas mãos do Senhor, que é o que devemos fazer, colocar nas mãos do Senhor e aí deixar que o Senhor decida a sua vida, que essa é a melhor coisa que podemos fazer, sem dúvida. Então, depois de ter feito isso, já ter colocado o problema nas mãos do Senhor, não que ele já não soubesse, mas a reação dela foi crucial para o que havia de vir, né? Então, ela foi lá e se colocou na presença do rei após os 3 dias de oração e jejum. E diz a Bíblia que o cetro da justiça, né? Se ele não fosse apontado para ela no momento em que ela entrou na presença do rei, em que ela já seria condenada. Então, se o rei não apontasse o cetro para ela e se ela não colocasse a mão sobre ele para poder falar com o rei, já havia uma condenação. Então, naquele momento ela entra na presença do rei com mais um de seus atributos, que é a doçura, né? Então, ela entra com um resplendor de doçura, de calma, de mansidão e ao mesmo tempo com o coração aflito, e o rei conseguiu perceber tudo aquilo. Então ele apontou o cetro para ela e ela tocou no cetro para que ela pudesse ter a palavra ao rei, né? Para que ela pudesse chegar ao rei.
Então, naquele momento, ele perguntou a ela o que ela queria, por que ela parecia tão angustiada e por que ela se colocaria naquela situação, né? Por que ela se colocou na presença do rei sabendo que ela estaria arriscando sua vida. Então ele entendeu que o ato que ela estava fazendo era muito importante, que não era por qualquer coisa. E ele já confiava em Esther, né? Então Deus já havia preparado tudo aquilo. Então ele deu a palavra a ela e ela o convidou para um banquete que ela já havia preparado. Então ela pediu que ele fosse até o banquete, assim como quem estava colocando ela naquela situação, ela e seu primo. Então ela os convidou. Então Esther era uma mulher de oração, uma mulher de coragem, uma mulher mansa, uma mulher calma, uma mulher linda. E aí, por fim, eu vou falar da confiança em Deus. Então, sabemos que ela buscou ao Senhor antes de ir para a guerra, né? Que ela se revestiu de suas armaduras. Antes de qualquer coisa, ela foi lá e entregou tudo nas mãos do Senhor. A sua vida e a vida do seu povo. E por este motivo, Deus concedeu sucesso na sua jornada. Então, Deus concedeu a vitória a Esther, através da vida de Esther e com certeza através do seu servo Mordoqueu, aquele que a criou com todo amor, aquele que era um servo fiel ao Senhor. Aquilo com certeza agradou ao coração do Senhor. Então, a atitude que ela teve de convocar uma nação em oração, que é o que nós fizemos hoje, nos dias de hoje. Nós fomos convocados a orar e nunca oramos tanto, e nunca tivemos tanto tempo para isso. Então, oramos, nos colocamos em posição de oração por uma nação e todas as respectivas gráficos, estudos que foram feitos para que um vírus acabasse com uma nação, porque os gráficos apontavam isso, que este vírus de hoje, do que estamos vivendo hoje, acabaria com essa nação. No entanto, essa nação se colocou em oração e não estamos vendo isso, porque estamos vendo a misericórdia de Deus em nossas vidas hoje, assim como aconteceu nos dias de Esther. Lá no começo desse vídeo eu falei que na história de Esther, eu via algo parecido com o que estávamos vivendo hoje. E era sobre isso que eu estava falando. Sobre este momento que estamos vivendo. Então, ela se colocou em oração, convocou uma nação de judeus para que orasse junto com ela. E isso foi feito. Eles foram fiel ao Senhor, fiel na sua fé, fiel naquele momento de angústia, de desespero. Né? Eles poderiam abandonar o lugar, tentar fugir. Eles eram escravos naquele lugar, porém eles poderiam tentar fazer várias coisas. E eles buscaram ao Senhor através da orientação que foi dada a Esther. Então, essa era Esther. E obteve sucesso sim. Foi salva e todo o seu povo foi salvo.